Meu querido amigo, hoje quero falar com você sobre transformação pessoal. A Bíblia está repleta de histórias de redenção, onde pessoas comuns passaram por grandes mudanças pessoais e espirituais. Vamos explorar juntos algumas dessas histórias inspiradoras. Começamos com a história de Saulo, que mais tarde se tornou Paulo. Ele era um perseguidor dos cristãos, mas teve um encontro transformador com Jesus no caminho para Damasco. Sua vida mudou completamente, e ele se tornou um dos maiores apóstolos, espalhando a mensagem do Evangelho. Pense também em Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes, mas após a ressurreição, Jesus o restaurou e deu-lhe uma grande missão. Pedro se tornou um líder fundamental na igreja primitiva, mostrando que mesmo após falhas, podemos ser restaurados e usados por Deus. A história de Zaqueu, o cobrador de impostos, é outro exemplo de transformação. Ele era desprezado pelo seu povo, mas quando encontrou Jesus, sua vida mudou. Zaqueu devolveu o que havia roubado e se comprometeu a viver uma vida justa, mostrando como a verdadeira mudança começa no coração. Considere a mulher samaritana no poço. Ela foi transformada após seu encontro com Jesus. Ele lhe ofereceu água viva, e ela se tornou uma testemunha poderosa, levando muitos em sua cidade a crerem em Jesus. Sua história nos ensina que Jesus nos vê e nos transforma, não importa nosso passado. Outro exemplo é Maria Madalena. Ela foi liberta de 7 demônios por Jesus e se tornou uma de suas seguidoras mais devotas. Maria estava presente na crucificação e foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Sua vida é uma poderosa história de redenção e fidelidade. Não podemos esquecer a transformação de Moisés. Ele passou de um fugitivo no deserto a um líder escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Moisés inicialmente se sentia inadequado, mas Deus o capacitou para cumprir seu propósito. A história de Jó é um testemunho de transformação através do sofrimento. Ele perdeu tudo, mas sua fé permaneceu firme. No final, Deus restaurou sua vida, dando-lhe o dobro do que tinha antes. Jó nos ensina sobre perseverança e a fidelidade de Deus. Rute, uma moabita, também experimentou uma grande transformação. Ao escolher seguir a Deus e apoiar sua sogra, Noemi, ela encontrou favor e se tornou parte da linhagem de Jesus. Sua história é um lembrete de que nossa lealdade e fé podem nos levar a destinos inimagináveis. Jonas, que tentou fugir do chamado de Deus, também passou por uma transformação. Após ser engolido por um grande peixe e clamar a Deus, ele foi libertado e cumpriu sua missão. A história de Jonas nos ensina sobre a importância da obediência e a misericórdia de Deus. Outro exemplo é Gideão, que se via como o menor de sua tribo, mas foi escolhido por Deus para liderar Israel contra os midianitas. Com a orientação de Deus, ele venceu uma batalha com apenas 300 homens, mostrando que Deus pode usar qualquer um de nós, independentemente de nossas limitações. José, vendido como escravo por seus irmãos, passou de prisioneiro a governador do Egito. Sua fé e integridade, mesmo em tempos difíceis, resultaram na salvação de muitos, incluindo sua própria família. José nos mostra que Deus pode transformar circunstâncias difíceis em bênçãos. A transformação de Esther, de uma jovem judia desconhecida à rainha da Pérsia, também é notável. Com coragem e fé, ela arriscou sua vida para salvar seu povo do extermínio. A história de Esther nos lembra que cada um de nós tem um propósito único e importante. A conversão de Cornélio, um centurião romano, é uma poderosa história de transformação e inclusão. Ele e sua família foram os primeiros gentios a receber o Espírito Santo, mostrando que a salvação é para todos. Cornélio nos ensina sobre a abertura do Evangelho a todas as nações. Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia, manteve sua fé e integridade, mesmo em uma cultura estrangeira. Ele foi elevado a posições de grande influência, e sua fidelidade a Deus resultou em milagres e testemunhos poderosos. Daniel nos inspira a permanecer firmes em nossa fé. Neemias, que servia como copeiro do rei, tornou-se um líder transformador ao reconstruir os muros de Jerusalém. Sua história é um exemplo de liderança visionária e determinação,
mostrando como a fé pode nos capacitar para realizar grandes feitos. A transformação de Levi, também conhecido como Mateus, de um cobrador de impostos a um dos 12 apóstolos, é significativa. Jesus o chamou para segui-lo, e Mateus deixou tudo para trás. Ele mais tarde escreveu um dos evangelhos, compartilhando a mensagem de Jesus com o mundo. A vida de Paulo e Silas na prisão é outro exemplo. Mesmo em cativeiro, eles oraram e louvaram a Deus. Um terremoto abriu as portas da prisão, e o carcereiro e sua família se converteram. Esta história nos ensina sobre o poder da adoração e a transformação através da fé. Abraão, que obedeceu ao chamado de Deus para deixar sua terra e seguir em busca de uma nova, passou por uma transformação que o tornou o pai de muitas nações. Sua fé e obediência são exemplos poderosos de como Deus nos guia e transforma. Isaías, que respondeu ao chamado de Deus dizendo: "Eis-me aqui, envia-me", foi transformado de um homem comum a um grande profeta. Sua disposição para servir e ouvir a voz de Deus nos ensina sobre a importância de estarmos abertos ao chamado divino. Finalmente, a transformação de Davi, de um simples pastor de ovelhas a rei de Israel, é um testemunho do que Deus pode fazer em nossas vidas. Apesar de seus erros, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sua vida nos mostra que Deus vê nosso potencial e pode nos usar poderosamente. Querido amigo, essas histórias de transformação pessoal e redenção na Bíblia nos mostram que, não importa onde estamos ou o que enfrentamos, Deus tem o poder de transformar nossas vidas. Confie em Deus, busque sua orientação e permita que Ele trabalhe em sua vida de maneiras surpreendentes e maravilhosas.